Fala pessoal, bom estar falando aqui com vocês novamente. Aqui é Wagner Fonseca, especialista Linux, e venho trazer mais algumas informações a respeito do caso da Red Hat. Quem já me acompanha aqui já sabe, né, que eu falei no outro vídeo a respeito do que a Red Hat fez em relação à distribuição do seu código-fonte, né, antigamente, né, ao longo dos anos, né, desde que a Red Hat foi criada, na verdade, ela sempre colocou a distribuição oficial dela e logo distribuiu os mesmos códigos-fontes compatíveis exatamente com aquele binário. Então, qualquer um vinha, podia compilar aquele código-fonte e ter uma distribuição que era equivalente um a um ali com o Red Hat Enterprise. Isso desde 1993, quando a Red Hat foi criada. E desde então, várias distribuições criaram, né? Como o Scientific Linux, como antigamente o CentOS, que era baseado no Red Hat, o Oracle Linux, Alma Linux, Rock Linux e vários outros, tá? Então, ao longo dos anos, isso foi uma prática normal, onde os grupos, né, dedicados faziam essa compilação e distribuíam, né, um equivalente um a um com o Red Hat Enterprise. E ela mudou isso recentemente, tá? Baseado em uma política nova de que ela não vai distribuir mais, tá, para qualquer um os códigos-fontes, apenas para aqueles que têm a assinatura do Red Hat Enterprise. Ela faz isso porque a GPL permite que aqueles que utilizam seu software são os que têm direito a ter acesso ao código-fonte. Então, só vai usar o software da Red Hat aqueles que têm assinatura com a Red Hat. Apesar de que no contrato deles, eles proíbem a redistribuição do código com uma cláusula de que eles podem não te vender mais nenhuma versão do Red Hat a partir dali. Então isso causou um rebuliço na comunidade, né? Causou uma grande agitação, que eu já comentei no outro vídeo, e estou trazendo aqui mais algumas informações agora, para que a gente entenda o que está procedendo e tenha uma noção do rumo que as coisas vão tomar a partir daí. Então, esse procedimento da Red Hat, né, recente, digamos assim, desde que ela foi adquirida pela IBM, ela mudou algumas políticas, né? O CentOS, que era uma distribuição que era equivalente um a um com o Red Hat Enterprise, parou de existir e virou um Stream, ou seja, ele virou uma fase pré-Red Hat Enterprise. Então, as coisas são colocadas no Fedora, são testadas e depois, se aprovadas, vão para o próximo Red Hat Enterprise, tá? E aí eu vi muita gente também falando, mas a Red Hat Enterprise faz todo o trabalho e as pessoas só se aproveitam. Na verdade, não. Na verdade, a maioria, tá? A maioria das distribuições derivadas da Red Hat Enterprise não tem nenhum ganho financeiro com ele, diretamente, a não ser o pessoal que faça doação, se quiser. Não vendem suporte. O Red Hat também usa muito software e muita coisa, muito patch, muita correção de segurança, muito software não era que cria. Ela usa de outros grupos que criam. Então ela também utiliza trabalho que vem de outros grupos e não necessariamente ela contribui com eles financeiramente. Então era um nível de equivalência, né? Ela também usava trabalho de outros grupos e disponibilizava seu trabalho para outros grupos utilizarem. Mas ela mudou essa política e agora ela não vai mais disponibilizar o código-fonte diretamente, né, para qualquer um fazer ali. E quem tem acesso, se redistribuir o código-fonte, pode perder o direito e até ser processada por uma cláusula do contrato da Red Hat. Então essa é a situação atual. Isso mexeu com muitas distribuições, tá? Muita gente chega no Red Hat Enterprise através dessas distribuições compatíveis, né, que a gente chama de Red Hat-like. Essas pessoas utilizam um CentOS, um Rock Linux, um Alma Linux, até um Oracle Linux. E aí, nas empresas, elas começam a aprender a utilizar, né, pessoalmente, utilizam softwares ali, vão para as empresas, utilizam nas empresas e as empresas acabam precisando às vezes de algum contrato de suporte, vão lá e contratam a Red Hat. Então muita gente fez o caminho de ir para o Red Hat Enterprise através dessas distribuições compatíveis. E o que vai acontecer agora? Então eu vou mostrar aqui algumas informações que a gente já tem, né, de como as coisas vão prosseguir. Então, por exemplo, a Oracle fez um comunicado oficial. A Oracle é uma das distribuições que utilizam a Red Hat como base, tá? Ela é assim, ó, vamos manter o Linux aberto e livre. Nós temos que fazer isso, né? Nós não podemos deixar de fazer isso. Então ela disse aqui que vai trabalhar em cima, tá, de lançamento baseado, né, do Oracle Linux, que seja compatível com o Red Hat Enterprise, tá? Ou seja, ela vai investir para que mantenha uma compatibilidade, mas não necessariamente ela vai utilizar os códigos do Red Hat Enterprise. Ela falou que, né, a IBM não tem interesse em manter o Red Hat aberto, tal, então, mas muito do trabalho que acontece no Red Hat Enterprise veio de outras distribuições. Então ela está aqui falando que vai sim, a Oracle vai investir, a Oracle vai colocar esforços financeiros e esforços técnicos em manter uma distribuição compatível com o Red Hat, independente do que o Red Hat vier fazer ou não. Tá? Existem muitos que estão utilizando
essa coisa do CentOS Stream, né, que o CentOS Stream ele é uma versão onde as coisas são colocadas e se validadas depois vão para o Red Hat Enterprise para também criar o seu padrão a partir daí. Tá? A Red Hat também tem essa política de que vai distribuir o código-fonte do CentOS, porque na verdade ele não é baseado em nenhum contrato, e vai continuar essa distribuição sendo padrão para o próximo Red Hat Enterprise. Então outras distribuições vão utilizar aquela mesma base e fazer suas compatibilidades. Outra informação também, né, depois eu vou fazer um resumo disso tudo, é que a SUSE, primeiro eu vi aqui no próprio blog da Oracle, tá? Agora eu tô vendo aqui no site Linux Dicas de Suporte, blogspot.com, que é o site do Ricardo Lobo. Então, ele tem aqui algumas informações para que a gente possa ver. Linux Dicas de Suporte, tá? Então, ele tá falando aqui, em outras reportagens, inclusive no site da própria SUSE, que a SUSE vai investir pelo menos 10 milhões de dólares para criar uma distribuição baseada em Red Hat, né? Red Hat-like compatível. Então ela vai investir em criar uma distribuição que é compatível com o que o Red Hat Enterprise entrega, para que também haja outra possibilidade de uma distribuição Red Hat-like, em que as empresas e as pessoas possam utilizar sem necessariamente ter um contrato, ter uma assinatura de suporte, tá? Então aqui, ó. Hoje, né, a SUSE, empresa por trás do Rancher, NoVector e SUSE Linux Enterprise, que é muito usado com SAP, inclusive, né? Ela anunciou que está criando um forking do Red Hat Enterprise e será disponível publicamente e vai desenvolver e manter a distribuição compatível disponível para todos sem restrições nos próximos anos, né? Ela vai investir pelo menos 10 milhões de dólares nesse projeto. Inclusive ele botou o meu vídeo aqui, né, a respeito daquela primeiro comunicado do Red Hat Enterprise. Então, a gente já tem aqui, ó, dois grandes players do mercado, duas grandes empresas, tá, que tem receita baseada em Linux, que tem vendas baseadas em Linux, tem suporte baseado em Linux. O SUSE é muito usado principalmente para SAP, tá? Que estão falando que vão fazer esse investimento. No Alma Linux também a gente já teve aqui um novo comunicado, né, que o futuro do Alma é brilhante, tá? O futuro do Alma Linux é brilhante, tá? E creio que o Rock vai seguir essa mesma pegada, que é o seguinte, olha, nós não vamos mais prover, tá, um clone 1 a 1 aqui, ó, né? Não vamos mais prover um clone 1 a 1 para o Red Hat Enterprise, tá? Não vamos mais. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos manter uma compatibilidade de aplicação binário, que é a compatibilidade ABI. Creio que também vai ser o padrão desses caras aqui, apesar de não estar especificado, tá? Creio que também vai ser o que a Oracle e que a SUSE farão. Eu, se fosse as duas, tentava fazer uma conversinha e se juntava ali, né? Eles têm muito material financeiro. Então, o que quer dizer uma compatibilidade 1 a 1? Eu pego exatamente o código-fonte, tiro o logo, tiro o nome, tiro as coisas que são exclusivas da Red Hat e compilo e entrego um software exatamente igual. O que é uma compatibilidade ABI? Uma compatibilidade ABI é uma compatibilidade onde você sabe que aquele teu software roda as coisas em cima dele com a mesma qualidade e a mesma característica do outro software. Não é um código-fonte 100% igual, mas ele faz tudo que o outro faz. Tá? E é lógico que eles vão também colocar seguranças e testes ali, né, de estabilidade e compatibilidade. Uma das coisas interessantes que eles colocam aqui, tá, que é o seguinte, quando eles estão baseados em compatibilidade 1 a 1 com o Red Hat Enterprise, eles não têm, por exemplo, a permissão, a capacidade de corrigir certos bugs que a Red Hat ainda não corrigiu. De adicionar algumas funções de segurança, de melhoria que a Red Hat ainda não adicionou. Porque eles têm que ser 1 a 1, tem que ser aquele espelho perfeito. Agora não, então eles vão dizer assim, patches, correções de segurança, melhorias vão poder ser aplicadas no Alma antes que a Red Hat trate. Todo mundo sabe que em relação a kernel, né, o Red Hat sempre tem algumas versões atrás do kernel mais atuais, porque ele tem que manter, né, o seu sistema ali dentro de uma compatibilidade e tal. Então, essas distribuições, até funções novas de kernel, vão poder ter, porque elas não são mais obrigadas a ser aquela igualdade com a Red Hat Enterprise. Já que a Red Hat cortou o caminho em que ela colocava as outras distribuições como clones daquilo que ela fazia, tá? Onde elas tinham que ser exatamente aquilo que ela era, então ela era o padrão e devia ser copiado. Agora, ela colocou as outras distribuições como distribuições que precisam de compatibilidade com ela, mas não necessariamente ser um espelho dela. E isso vai fazer com que elas possam criar soluções, patches, correção de segurança, melhorias que o próprio Red Hat ainda nem vai colocar, que ainda vai demorar para sair, talvez na próxima versão. E isso é interessante no mundo onde a gente tem
problemas de segurança, tem inovações que acontecem e precisam muitas vezes que as empresas absorvam aquilo ali. Então isso creio que é uma faca de dois gumes, onde a Red Hat acabou criando a possibilidade de distribuições compatíveis e melhores que ela. Então, por enquanto, é isso que a gente tem. As principais distribuições Red Hat-like, tá, estão fazendo os seus próprios esforços no sentido de vamos manter compatibilidade com Red Hat, sim, porém não vamos ser um espelho do Red Hat. Teremos nossa própria capacidade para rodar tudo que o Red Hat roda, para fazer tudo que o Red Hat faz, porém não ser dependente diretamente dele. E isso é interessante porque vai criar a possibilidade de inovações que antigamente não poderiam vir, porque só poderiam vir se a Red Hat autorizasse, se ela colocasse em seus planos futuros. Um caso muito claro é, por exemplo, a Red Hat não distribui servidor Samba. Quem quer ter servidor Samba tem que ter um paralelo aí, né? Ou tem que compilar o próprio código-fonte. E isso as distribuições vão poder fazer. Então, é extremamente interessante as possibilidades, né? Aqui fala até da possibilidade dos releases do Grafana, por exemplo. Então, ele vai ter, por exemplo, um release mais novo de um software, vai poder ser colocado na distribuição, que com a Red Hat não era possível. E isso vai fazer com que melhorias cheguem mais rápidos à mão do usuário final. Eu tenho muito contato com a comunidade, vi muita gente, principalmente desenvolvedores, falando, né, do abandono de softwares que não vão mais se preparar para programar seus softwares para a Red Hat Enterprise em específico, tá? Porque ela deixou eles na mão. Porque muita gente chegava no Red Hat Enterprise através do CentOS, né? Agora através do Rock, do Linux, do Alma Linux, por exemplo, do Oracle Linux. Então essas pessoas vinham através dessas distribuições, né, faziam seus softwares 100% compatíveis com elas e, portanto, faziam seus softwares 100% compatíveis com o Red Hat Enterprise também. Então, a Red Hat Enterprise absorvia o trabalho feito através das distribuições com Red Hat-like. Então, é o que nós temos no momento, tá, de informação. As principais distribuições como Oracle, como SUSE e como Alma estão já colocando os seus planos futuros. Então aquele pessoal que achou, e agora? Vou ficar sem suporte, vou ficar sem Red Hat, vou ter que assinar. Não, na verdade, a comunidade cria soluções. O grande possibilidade do open source é que você pode criar, né, soluções forks baseados em algum software open source, porque ele vai trazer novidade, vai trazer melhoria, então ele vai trazer funções que o software padrão não teria. E isso aconteceu agora em nível de distribuição também. É muito interessante essa liberdade de criação e a possibilidade de manter as pessoas sempre com os softwares mais atualizados, com os softwares mais corrigidos e mais seguros. Oracle Linux, SUSE Linux, Alma Linux, o Rock Linux, o Scientific Linux, entre outros, são distribuições consolidadas, são distribuições sérias, que trazem sim um padrão de trabalho que é muito visado pelo mercado empresarial, que são distribuições onde tem foco em compatibilidade, onde tem foco em estabilidade, onde tem foco em softwares que funcionem mais seguros. E isso é importante para que as empresas possam adotar Linux, para que as pessoas possam colocar distribuições também ali em suas residências, seus computadores pessoais. Então, pessoal, isso que a gente tem até o momento, tá? Essas informações. E quando tiver novidade, as coisas estiverem, né, tomando outros rumos aí ou se delineando mais claramente, eu vou trazer aqui para que a gente possa também compartilhar essa informação e fomentar essa discussão a respeito das possibilidades e dos rumos que a gente vai ter no futuro. Eu particularmente, quem me conhece, apesar de trabalhar com, né, os Red Hat derivados e Debian derivados, eu particularmente trabalho muito mais com Debian, e estabilidade, segurança e tudo mais do Debian sempre me trouxeram eficiência, custo-benefício, sempre me trouxeram muito mais vantagem. Então espero que essas novas distribuições também se alinhem nesse foco, como o Debian faz, e possam também trazer para a comunidade todas essas vantagens que a gente espera de um software maduro. Então, pessoal, obrigadão pela participação. Não se esqueça, clica aqui, né, dá um like nesse vídeo. Não se esqueça de assinar o canal, né, me achar nas redes sociais, lá no Instagram, por exemplo, wagnerfonseca.com.br. E vamos falar sobre Linux, vamos fomentar essa discussão, que isso é o que a gente faz de melhor. Valeu, pessoal, até a próxima. Um abraço.